Como eu falei anteriormente, hoje é uma experiência nova. A gente está fazendo um vídeo totalmente oposto que a gente faz, porque está aqui do meu lado uma pessoa que provocou isso, na verdade, né? E assim a gente vai falar como Deus fez a obra linda na vida dela. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus, né, pela graça, graça redentora, graça maravilhosa, porque a Monique, assim, se você quiser entender o que é graça, a Monique é a personificação da graça de Cristo real. Não é, Monique? Aleluia. Glória a Deus por isso. É verdade. Quando o Senhor colocou no meu coração para gravar esse testemunho, para mostrar para as pessoas, né, o que realmente o Senhor pode fazer, a primeira pergunta que veio no meu coração foi: você já se sentiu totalmente desesperado, perdido e encontrou esperança em quê? E eu encontrei através do Senhor, através de Deus. E por isso que hoje nós estamos aqui para contar o que Deus fez e como Ele transformou a minha vida através do luto, Do luto. da dor. Eu lembro que ela estava inconsolável na perca da avó. Eu não conhecia ela. Eu não lembro quem foi que me chamou para ir até o hospital. A mãe dela, a Ivanete. E aí eu vi aquela mulher assim, sabe, totalmente desolada, com um monte de perguntas, com um monte de questionamento, dor, luto. E eu falei para ela que a morte não é o fim de tudo. Na verdade, a morte é o começo de tudo. Um exemplo que eu vou passar para vocês. Jesus, ele teve que morrer para nos libertar. A avó dela teve que ir, mas o luto que aquela senhora provocou levou a Monique com o coração quebrantado. E o coração da Monique estava tão quebrantado que eu tive uma sabedoria do Espírito Santo, é óbvio, e eu convenci ela que a morte não é o fim de tudo. Na verdade, para a Monique, a morte da avó trouxe um senso para a Monique de iniciar uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Né, Monique? Sim. Isso a gente está falando do ano de 2019, tem 5 anos, fez 5 anos agora, dia 20, mais ou menos foi quando a minha avó, o dia mesmo que ela faleceu. Mas eu me lembro como se fosse hoje, o Senhor proporcionou a gente estar no mesmo local onde o Senhor se revelou para mim. Então eu acho que por isso que é tão importante esse momento, é tão importante para mim estar aqui 5 anos depois falando disso. Os nossos laços continuam, né? E o Senhor tem feito grandes coisas, porque naquele momento, né, em julho de 2019, eu achei que ali seria o fim. Por quê? Eu era uma mulher bem-sucedida, tinha uma filha, tinha um relacionamento, tudo parecia muito bem. Mas uma coisa que eu sempre pedia para Deus nas minhas orações é que Ele nunca tirasse a minha avó, porque ela participou da minha criação e eu não saberia como lidar com a perda dela. Então o Senhor ele foi muito perfeito até nisso, porque quando ele quer alcançar algo, ele sabe exatamente onde ele mexe, como ele vai realmente nos tocar. E foi através da minha avó, porque eu sempre pedia muito para ela, para ela não sofrer, para ela nunca, né, me deixar naquela ingenuidade minha, né? Eu nunca queria perder a minha avó porque eu não saberia como lidar. E naquele momento, naquele ano, eu moro em Santa Catarina, eu estava lá na minha cidade trabalhando, ela passou por uma cirurgia, onde essa cirurgia não deu certo, como a gente gostaria que ela desse, e a esperança da minha família foi que eu vindo para cá ela acordaria. E eu vim num domingo de manhã, me lembro como se fosse hoje, estava trabalhando, larguei tudo, estava no auge de um lançamento imobiliário lá, eu lá abandonei todo esse lançamento e vim para cá no mesmo dia eu peguei um voo. E foram ali 20 dias, ela não acordou. Quando chegou num dia, as visitas dos médicos, ninguém nunca queria ir, sempre era eu e minha mãe que ia nessas visitas porque as notícias eram muito dolorosas.
E a gente foi. E chegou lá, o médico falou bem assim pra mim, pra minha mãe. Então, totalmente secos. Falou bem assim. Então, eu gostaria que vocês reunissem os demais filhos dela e a gente precisa, em 15 minutos, assinar o termo, porque a gente vai amputar as pernas e as mãos dela. Dolorido. E a minha avó, ela estava 20 dias sem acordar. E naquele momento eu gritei com o Senhor. Falei, Deus, tu não existe. Eu fiquei muito desesperada, eu xinguei muito ele naquele corredor, eu fiquei muito brava. Quando eu vi por mim, tinham me levado para uma sala com pessoas me segurando, com pessoas tentando me acalmar e eu questionando e eu dizendo para ele que eu sempre pedi para ele não deixar minha avó naquela situação e ele estava fazendo aquilo comigo, que portanto ele não existia. E ali foi onde tudo começou, porque a minha mãe foi muito usada por Deus, porque naquele momento eu estava desesperada, ninguém conseguia me acalmar e a minha mãe me pegou, colocou eu dentro do carro e trouxe eu para cá. Aleluia. E eu vim para cá, vim cair aqui na casa do pastor, sem entender nada. Eu cheguei aqui, eu me lembro que eu cheguei aqui com muita dor de cabeça. A minha cabeça explodia. E naquele momento ele orou por mim. Eu cheguei, minha mãe, minha mãe falou que eu estava com muita dor de cabeça. Ele orou e a minha dor de cabeça cessou na hora. Foi como tirar com as mãos. E ali começou o Senhor operar visivelmente na minha vida, porque ele já fazia antes e eu não conseguia entender isso, né? E ali Deus começou a trabalhar, e aí eu sentei, comecei a me acalmar, comecei a respirar. E algo que me marca até hoje, assim, vai ser pro resto da minha vida, foi quando o pastor Moacir olhou para mim, diante de tudo aquilo ali, eu chorando, questionando, ele olhou para mim e falou assim: mesmo em meio à morte, a sua avó quer honrar você como neta. E a vida dela está indo, mas Deus está ganhando a tua. Glória a Deus. Esse foi o marco, né? Foi. A gente estava comentando antes da gravação, Isaías 61, 3. Lá está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas a todo quebrantado de coração e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tem uma coisa agora, eu estou trazendo isso para mostrar esse versículo para vocês: e consolar todos aqueles que choram. Meu Deus, é muito forte. E proclamar a alegria. E todos aqueles que está de luto, olha o que ele diz a palavra: todo aquele que está de luto, ele vai colocar uma coroa em vez de cinza. Eu falei, Deus, o que significa isso? Porque o luto é perca. E o que é a coroa, Deus? A coroa é autoridade. Coroa é autoridade. Ou seja, um momento de grande adversidade que ela passou, de luto, de choro, Deus queria trazer para ela uma autoridade, uma unção, um consolo. E a Bíblia fala nesse texto: consolar todos aqueles que choram. É óbvio, gente, o consolo, ele não vem da noite por dia. É uma coisa gradativamente. Mas é de fato. O Senhor quer colocar em você veste de louvor em vez do espírito abatido. O que aconteceu com a Monique? Esse versículo representa bem o que aconteceu naqueles dias com a Monique e continua acontecendo. Não é, Monique? Sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, porque a obra que o Senhor começa, ele termina. Ali eu achava que seria só a perda da minha avó, a morte dela, né? Que na verdade era o começo de uma nova vida, mas o Senhor me tirou várias outras coisas. Ele tirou um casamento que eu tinha marcado com 30 dias, um casamento todo pago. Ele me tirou esse casamento. Depois disso, ele me tirou mais duas pessoas, a minha irmã e a minha tia. E todas
esses lutos que nós passamos, o Senhor sempre me colocou à frente para conduzir. O que eu estou falando? Que o Senhor sempre me colocou à frente para conduzir como iria ser esses velórios, como seriam as tratativas, como seriam feitos, que eu tinha que vir para derramar a última oração sobre a minha tia. Tudo foi direcionado por Deus. Tudo Ele me colocou à frente para poder conduzir e tornar menos doloroso para algumas pessoas, algumas coisas que ali Ele já estava me capacitando a ser forte. Quando a Monique falou das percas, né? Eu quero que você fale agora, Monique, das percas. Que tipo de perca? Você era uma mulher bem realizada, uma mulher muito lógica, né? Você era uma mulher muito racional, né, Monique? E de repente o Senhor fez um rebuliço na Monique. Ela teve que despojar dessas coisas. Hoje a Monique, ela é casada, óbvio. Ela cuida do lar dela, da família. Ela sabe aquela mulher assim, guerreira, feminista, né? Ou seja, eu quero dizer para vocês, ela tinha os valores dessa terra. Mas na medida que ela foi perdendo a avó, ela teve o luto, mas as percas que ela perdeu, ela teve lucro. Porque a Monique, ela foi saindo de alguns fundamentos indestrutíveis na sociedade, né, Monique? E agora eu quero que você fale sobre essa área também, de mulher, dona de casa. Se você não quiser falar agora, tudo bem, mas é um processo que te levou, tá? É uma coisa muito interessante, se Deus permitir, ela vai falar um pouco disso também. Mas eu quero deixar ela bem à vontade, eu não quero cortar ela, porque o testemunho dela, eu estou lembrando de algumas coisas maravilhosas. Mas isso me chamou a atenção. Quem era a Monique e quem é a Monique hoje, como mulher, como serva de Deus, como mãe, né, como esposa. É linda essa parte também, amém? Aí você fica à vontade, pode continuar no seu testemunho, mas essa parte é muito interessante. Sim, é porque às vezes acho que assim como eu, como muita gente não acha digno, né, de ser filho do Senhor, porque eu não mereço, porque Ele nunca me perdoaria, porque Ele nunca faria isso por mim. E sim, eu nunca tive uma vida reta, eu nunca fui uma pessoa, vamos dizer assim, sem pecados. Não, tudo que eu podia fazer de errado nessa vida eu fiz. Eu também. Eu fiz. E Deus, Ele escolhe os improváveis, sabe, aquele que, meu Deus, esse daí não tem jeito para Deus ter. É isso. Então, só que o que acontece? Quando o Senhor vem, naquele momento que Deus veio, Ele me preencheu aqui, Ele me encheu de uma forma que tudo o que o pastor Moacir falava, eu entendia. Ele praticamente leu o livro de Jó, conversando comigo ali, Todinho. E eu entendia tudo que ele falava. Eu queria vir nos cultos, e a partir dali, demorou mais ou menos mais uns 6, 7 dias para minha avó falecer de fato. Ela não faleceu ainda nesse tempo todo. Eu me senti forte, eu me senti corajosa, eu me revesti de poder para poder ajudar a minha mãe, porque na verdade era o contrário o negócio ali, era minha mãe que estava precisando de mim, mas ela que estava me ajudando, porque eu não conseguia ajudar ninguém. Então eu mais tumultuava o negócio, né? Então, naquele momento o Senhor me revestiu de algo que quando a minha avó faleceu, ela faleceu sem nenhum membro cortado. Glória a Deus. Tudo. Eu falei pro Senhor, tudo bem, eu sempre pedia pra Ti não tirar nenhum membro dela, porque a gente, todos os dias que eu morava com a minha avó, que eu ficava com ela sempre pedia pra o Senhor não deixar ela sofrer numa cama. E eu falava, o Senhor leva ela, mas com todos os membros. Que ela vá com todos os membros dela. E assim Ele fez. Várias coisas aconteceram nesse meio tempo e nada dela era... Olha, uma cirurgia que era pra ser feita em 15 minutos, ela levar 6 dias pra acontecer e não acontecer... Ela partir antes disso, então para mim já foi uma resposta do Senhor. Só que quando Deus vem e faz tudo isso na nossa vida, a gente precisa querer viver isso. Porque a gente muitas vezes a gente vai receber, a gente vai ter experiências, mas se a gente não querer viver, a gente não querer pagar o preço para ver que Deus realmente é esse, a gente não vive. Porque a partir dali, várias coisas, eu era
Eu era católica, meu noivo na época também, de uma raiz bem forte, católica. E eu falava pra ele de Jesus, ele falava, você tá louco? Eu conheci Jesus, porque quando a gente conhece Jesus, o que a gente quer fazer? A gente quer falar pra todo mundo do primeiro amor. Sabe quando você é apaixonado por alguém? É assim quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente quer falar pra todo mundo. É verdade. E aí começou a briga na minha casa, porque meu noivo não entendia isso, e a gente com um casamento marcado, na igreja católica, tudo certo, tudo pago, tudo bonitinho, dentro de 30 dias o Senhor veio e cancelou tudo. A gente terminou, ele foi embora, foi um caos. Foi um rebuliço santo. Foi um rebuliço santo. Isso aí. E aí eu estava determinada a viver aquilo, porque um dia a gente discutiu, ele falou assim, então fica com esse Deus. Fico. Eu falei, eu fico porque eu amo muito mais a ele do que a você. E ali ele pagou para ver e foi onde o Senhor começou a fazer. Então eu paguei um preço para viver aquilo que o Senhor tinha para mim, porque ele me sustentou muito rápido na forma que no momento que eu achei que eu não iria conseguir. Né? Então a gente precisa ter isso, porque diante disso veio várias situações, veio luto, veio perdas, veio... Depois disso, meu marido veio para o Senhor de uma forma onde eu orava, eu não impus, porque a gente às vezes quer impor as coisas e não é assim que funciona. É a base de oração que a gente traz uma pessoa para o lado do Senhor, né? E aí Deus fez na minha vida, eu trabalhava, eu saí do meu trabalho, eu me dediquei à minha família, nossa, é muita coisa, porque eu não podia ter mais filhos, em 2017 eu fui diagnosticada que eu não poderia ter mais filhos, e aí, né, hoje eu tenho um bebê de 2 anos, quase 2 anos, que é um milagre também, é outro testemunho. Lindo, maravilhoso. Lindo, e realmente, assim, eu era uma pessoa totalmente dependente de mim, era dependente de mim mesma, e não precisava de ninguém, eu não precisava de nada e nem ninguém porque eu era o suficiente, morei sozinha desde os meus 16 anos, então eu me supria. Então o Senhor trabalhou tudo isso na minha vida. E eu glorifico ao Senhor pela vida do pastor, porque mesmo eu morando a 1.800 quilômetros, a gente está sempre junto, sempre caminhando, sempre que eu estou aqui na cidade de Rondonópolis, eu venho para cá, a gente troca muitas conversas, ele participa de decisões na minha vida, porque foi através daqui, foi através dele que o Senhor alcançou a minha vida. Foi a disponibilidade do amor dele pelo Senhor que fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje. É interessante o que ela está acabando de falar, porque existe um misticismo, uma tradição, que quando você é de uma igreja e você é da outra, não se bate, né? E você vê tanto que Deus não une, Deus une propósito. Eu creio que o primeiro dia que eu vi a Monique lá, ela vinha na minha casa, eu senti que Deus uniu um propósito. Não pragas, tá? Que deixa bem claro isso. As pessoas, ela tem assim, uma superstição, ela tem uma religiosidade, ela tem, sabe, um monte de sentimento, porque a igreja praca é outra. Se nós olharmos assim, a visão ministerial minha com a visão ministerial da igreja dela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Deus uniu propósito. Deixa bem claro com vocês. Eu assim, eu vou aproveitar, talvez eu estou saindo do contexto aqui, mas vou dar uma dica a vocês. Quando alguém sair da sua igreja, não deixe de falar com ele, não. Porque vai para outra igreja, não deixe de falar com ele, não. Seja cristão, né? E que a gente se tornou amigos, unidos um propósito, né? Eu sei que a gente poderia falar tanta coisa aqui, mas eu vou deixar a Monique falar assim à vontade. Estou dando alguma dica assim, no que ela fala, vou dando uma dica para nós começarmos, sabe? Testemunho lindo. Terminar assim de forma maravilhosa. É verdade. E eu creio que hoje eu vejo o quanto, como a gente estava falando sobre a religiosidade, né? O quanto isso impede da gente verdadeiramente viver o Evangelho, da gente realmente viver o Jesus simples. Puro, né? Puro que é, porque eu me lembro que quando o Senhor se revelou para mim, eu acordava de madrugada, enquanto a minha avó estava no hospital, eu acordava assim, madrugada, e falava, Senhor, eu não consigo dormir, me ajuda, tira de mim essa dor, tira de mim esse aperto. E era como tirar com as mãos. Era como tirar com as mãos. Às vezes eu estava no banheiro, eu ligava para o meu noivo na época, né, que hoje é meu marido,
Mas eu ligava para ele e falava, o Senhor está falando comigo, Jesus falou comigo. Porque nunca tinha vivido essas experiências. Porque a religiosidade nos impede de alcançar o coração, né? Porque o Senhor acessa o nosso coração. Então faz com que a gente viva algo que é muito inacessível, sendo que Jesus é simples, né? Jesus, se a gente sentar e conversar, aí ele vai estar ouvindo. Então eu creio que é isso, assim, sabe, pastor? Sim. Isso que faz com que a gente abre portas, porque, de novo, aquilo que o Senhor começa, ele sempre vai terminar. Só que a gente precisa deixar com que essa porta fique aberta. Por quê? Porque o fim pode não ser como a gente gostaria e como Deus gostaria. Porque daí fica aquela janela, né? E por quanto tempo a gente vai deixar de viver os propósitos e aquilo que o Senhor tem para nós, por a gente não se querer dispor com aquilo que a gente não quer viver. É verdade. Porque muitas vezes a gente não quer viver, a gente não quer abrir mão das coisas. Não quer né? renunciar? Não quer renunciar, a gente não quer largar a mão, porque é muito difícil, porque mas eu não quero deixar isso, eu não quero largar isso pra mim tá bom, aqui tá quietinho, aqui eu tá favorável, aqui tá bom, aqui tá tudo certo. Mas até quando? Né? Porque uma coisa que eu aprendi, assim, é que o inimigo, ele é astuto. E ele sempre nos dá algo, mas ele depois vem e tira muito mais do que aquilo que ele te deu. E é assim a nossa vida. E com o Senhor não, o Senhor preenche, o Senhor pode vir o que for, assim. Eu costumo dizer que hoje, falo, Deus, né, eu sempre peço pro Senhor, assim, guardar a minha família, meus parentes, aqueles que eu amo, por mais que é tudo dele, as pessoas Sim. são dele, as vidas são deles, os meus filhos são deles, o meu relacionamento são deles, a minha mãe todo mundo é do Senhor. E isso faz o quê? Faz com que o Senhor nos reveste de um entendimento, de uma sabedoria que a gente consegue lidar melhor com essa situação. Então, no meu caso, começou dessa forma, não que foi só nisso, né? Depois ele trabalhou em todas as partes, né? O Senhor, ele faz por todas as partes. Mas ele começou na minha vida através da dor. Tem gente que vem pelo amor, Sim. né? Que é maravilhoso isso. Mas quando a gente vem pela dor, a gente já chega muito mais robusto, né? E revestido daquilo que realmente o Senhor tem para nós. Acho que é isso. Aleluia. Esse é o consolo, né, do Espírito Santo, gente. É muito bom vocês participar desse testemunho. E eu creio que, de alguma forma, a Monique, ela falou com você, né? E todo mundo tem esse momento de transição. Todo mundo. Todo mundo tem que enfrentar uma briga entre a carne e o espírito. Todo mundo tem que aprender a aquietar a alma dele. E outra coisa, o que a Monique viveu antes de tudo, no passado que ela viveu subterfúgio, né? Ela viveu um paliativo, né? Só que, como sempre eu prego para as pessoas, isso aí não vai aguentar a guerra da sua alma, a necessidade da sua alma. Amém? Tudo que vem antes de Jesus é paliativo, né? Lembra daquela mulher samaritana que Jesus falou, vai chamar teu marido? E ela falou assim, eu não tenho marido. E Jesus falou, bem disseste, porque você teve 5, nenhum foi teu. O que significa isso? Tudo que você colocar no teu coração, tudo que você preencher a tua alma que não é Jesus, não é. Porque a Bíblia, ela diz uma coisa maravilhosa, ela diz assim, todas as coisas, olha, observe, todas as coisas, elas foram feitas por intermédio dele quem? Jesus. Sem ele, tudo o que foi feito não se fez. Então, tudo que a Monique fez antes, não se fez, porque se fez por fora, mas não fez por dentro. É por dentro que se faz. Amém? Então, eu tô muito feliz com estar do lado dela, né? Ela sabe o quanto que eu amo ela em Cristo. A gente tem uma comunhão muito maravilhosa, né? Tem um propósito junto ali. E para mim, assim, gente, desculpa aí se alguma falha da gente, porque aqui é tudo novo. A gente fez uma coisa bem improvisada, a minha cozinha aqui. Mas eu não estou importando com o cenário.
O que importa é o que Deus fez dentro dela. O que importa é que Deus vai fazer dentro de você através desse testemunho. Monique, é outra coisa assim. Como que é hoje para você? Por que eu estou fazendo essa pergunta para a Monique? Porque as pessoas, assim, elas batizam, ela pensa que é uma varinha mágica. Tudo mudou. As pessoas batizam com a esperança, agora não vou sofrer mais, não vou passar mais luta, né? Monique, como que está sendo para você hoje esses anos com Cristo? É porque a gente tem que quebrar uma coisa aqui. Porque alguém vende um Jesus que você não tem que passar por nada, vendo um Jesus que não tem que fazer nada. Não, não, assim, a gente vai, depois do batismo vai ter luta, só que a luta é com Cristo. Depois do batismo vai ter confronto, mas o confronto é com Cristo, né? Depois do batismo vai acontecer um monte de coisa, mas a gente tem uma confiança viva em Cristo. É mais ou menos assim, Monique, como é que está sendo agora a sua vida com Deus? Agora, pós tudo isso, o ano 2024 para você, como é que está sendo? Na verdade, o batismo, a gente nasce novamente, mas nasce que nem um bebê, né? Aprendendo tudo novo. E as lutas aumentam, muito pelo contrário, né? As pessoas talvez acham que às vezes tem até essa impressão assim do cristão, porque parece que o cristão não sofre, né? Parece que são sempre os mimados, os blindados de Deus, mas pelo contrário, porque eu creio muito assim que foi... Creio não, eu creio porque eu preciso crer nisso, né? Mas Jesus, né, morreu para que nós estejamos aqui, para que a gente viva realmente o evangelho de uma forma para as vidas. A gente, uma das coisas que eu aprendi no luto é que nós somos aqui peregrinos, né? A gente não é desta terra, nós não fomos criados para estar aqui. Nós fomos criados por Deus para estagiar aqui, né? E o que nós vamos levar daqui diante de Deus é o que realmente hoje pesa muito na minha vida. Exatamente. Eu tenho muito temor no meu coração sobre aquilo que eu vou apresentar diante de Deus. Porque hoje eu vejo que a misericórdia do Senhor na minha vida, durante todo o trajeto da minha vida, foi tão grande, o Senhor fez tantas coisas por mim, que não só por isso, como se fosse uma troca, mas é um amor que eu entendo que é para isso que eu estou aqui. E nesse ano de 2024 foi para mim um divisor, assim, porque eu sempre procuro, todos os dias, tenho meu momento com o Senhor, faço meus devocionais, faço as minhas orações, e o Senhor fala, e quanto é engraçado isso, pastor, porque às vezes as pessoas, eu tenho um Instagram, né, eu tenho uma rede social, que hoje tem muitas mulheres, 89 hoje eu estava olhando, 89,5% dos meus seguidores são mulheres, e eu falo muito assim sobre isso, que pra gente viver realmente isso, a gente precisa se abster de muitas coisas, a gente precisa viver outras coisas, e algo que eu vinha relutando muito é justamente sobre isso, sobre como, né, por várias vezes eu questionei o Senhor, como que o Senhor gostaria que eu fizesse isso? Como que eu vou falar tudo aquilo que o Senhor fala para mim? Porque se eu pegar esse testemunho, se eu deixar isso guardado para mim, não é aquilo que o Senhor tem pedido para mim. Não é aquilo que nós estamos aqui para fazer. Sim. Não é aquilo que para quê? Me diz assim, por que o Senhor faz uma obra na tua vida, faz algo grande na tua vida? Porque eu creio que todo mundo tem um testemunho para contar com o Senhor. Todo mundo tem um testemunho para dar. E a gente retém isso. O testemunho, ele serve para edificar. O testemunho, ele serve para alimentar o coração de outras pessoas. Ao momento, talvez essa pessoa que está vendo esse vídeo agora está com uma dor, perdeu alguém muito importante, né? Está com alguém acamado, está com alguém no hospital. E eu te digo, não é o fim, pode ser o começo, porque nós não nascemos para essa vida. Glória a Deus. Nós não nascemos para o que nós estamos fazendo aqui hoje, vivendo nesse mundo que a tendência agora, daqui para frente, é piorar.
Então, através disso, através dessa rede social, eu venho cada dia mais trazendo mensagem, trazendo para as pessoas, trazendo para mulheres, para mais de 10 mil mulheres, que não é o fim, que Jesus sim é o começo de tudo, porque tem muita gente precisando conhecer verdadeiramente esse Jesus que é simples, que está aqui do nosso lado nesse momento. Jesus se senta à mesa de pessoas que realmente falam dele, queiram estar com ele, verdadeiramente. Aleluia. E eu creio que é isso, assim, esse ano de 2024 para mim tem sido um ano maravilhoso, em todos os ângulos. Sou mãe 100%, dona de casa 100%, e eu jamais imaginei viver o que eu vivo hoje. Antes eu ganhava muito dinheiro, tinha muito trabalho o tempo todo, mas eu não desfrutava daquilo que realmente o Senhor tinha para mim, porque Jesus, ele é família. Deus é família. Em primeiro lugar é a tua família. Tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar, que não seja Deus, em segundo lugar, a tua família, está errado. E a gente precisa rever isso, porque Deus e a tua família, a minha família, ela tem que estar em primeiro lugar. E é isso. Deus. E eu entendi isso. Aproveitando a deixa aqui, gente, ó, aproveitar, ela tem meia tímida, ela tem um dom maravilhoso. Ela tem um dom maravilhoso de professar a palavra. Eu vi os vídeos dela no canal, eu me surpreendi, confesso, nem hipocrisia. E eu falei, Monique, você tem que fazer isso. Deus tirou todo a sua vida antiga para viver o novo de Cristo, né? O novo de Cristo é isso. Eu estou aproveitando aqui nesse vídeo e falar com vocês aí. Segue ela, tem uns vídeos maravilhosos. Fala sobre casamento, fala sobre mulher. Ela tem uma sensibilidade para falar sobre mulheres, tá? Então, assim, hoje eu creio que começa aqui, na vida da Monique, um novo ciclo, uma nova história, né? E que, eu vou falar para você, assim, particularmente, se nessa vida, você, que é um cristão, se você não decidir servir o reino, a vida se torna inútil. Vai perder o sentido. Você sabe o segredo de ser feliz? É fazer alguém feliz. Sabe o segredo de ter esperança? É dar esperança. Então, é nossa função. Eu não tenho nenhuma assim, uma sabedoria assim, acadêmica, eu não tenho palavras legais. Mas assim, eu continuo pregando, as pessoas às vezes são alcançadas, então eu sou feliz. Então, Monique, eu vou aproveitar essa deixa e vou dizer assim, ó, Monique, fica firme, continua fazendo esses vídeos, que vai ser uma benção. Eu fiquei assim, surpreso, com a sabedoria, com a simplicidade, mas ao mesmo tempo a unção de Deus, quando eu vi os seus vídeos. Não estou aqui rasgando seda para que vocês seguem ela não, mas é verdade. Eu estou aqui falando publicamente, motivando ela, porque ela não tem muita, ela tem vergonha. Eu falei, me mostra seus vídeos, ela fica ali com vergonha de mostrar o vídeo. Mas assim, eu vi muita luz naquele vídeo, eu vi muita sabedoria de Deus naquele vídeo. Amém? Eu não sei se ela tem algo para falar mais, mas assim, para mim foi muito rico isso aqui hoje, né? É uma coisa que eu me identifico, né? E pela graça de Deus, Deus nos fez encontrar num momento totalmente assim de adversidade, né? De contraditório, né? De questionamento, mas o Senhor tem as formas loucas de agir, né? Quer continuar falando alguma coisa? Ou você quiser encerrar? Acho que é isso. É algo que tudo que eu falo aqui, tudo aquilo que eu tenho explanado, que eu falo na minha rede social, eu falo muito sobre a confiança, eu falo muito sobre propósito, eu falo muito sobre processos. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. E hoje eu converso bastante com o pastor e eu falo, eu aprendi, gente, a descansar e a confiar. E eu falo isso de boca cheia, porque realmente eu aprendi a descansar. Eu tenho muito temor para falar, eu tenho muito temor para julgar, eu tenho muito temor para apontar, porque Jesus não faria isso. Então, sempre quando tudo que eu vou fazer, eu pergunto, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Interessante isso. O que Jesus falaria? Jesus não faria isso. Eu dou 2 passos para trás. E isso, Jesus tem me ajudado muito, por quê?
Porque se a gente for colocar a nossa carne, os nossos pensamentos à frente, a gente vai sempre falhar. Glória a Deus. A gente vai sempre errar. Então, isso é uma confiança. Porque é muito fácil, pastor, a gente falar assim, ó, eu confio em Deus, mas na primeira adversidade, o que acontece? No dia que não tem aquele valor para pagar o cartão, no dia que você está O no cheque hospital especial. com teu filho, queimando de febre, você fala, meu Deus, como assim? Não, o Senhor está em todas as situações. Eu aprendo a confiar. Se eu estou aqui, é porque o Senhor quer que eu esteja aqui. E eu sempre falo, não é o porquê, é para quê. Senhor, por quê? Aleluia. Não é por quê, é para quê? Para quê, Senhor, que nós estamos sentados nesse momento dessa mesa? Para quais vidas, né? Senhor, já vai colocando essas pessoas que precisam ver isso hoje, que precisam de 1 minuto desse vídeo. Porque às vezes não é o vídeo inteiro, é uma frase. Os cortes pequenininhos. É uma que é frase suficiente. que a pessoa precisa, sabe? Então é isso, a confiança, ela é um trabalho diário, a confiança é um querer, a confiança é uma entrega, a confiança em Deus, ela é um relacionamento com Ele, é como a gente confia um pai e um filho, né? Tô aqui, o pai se joga, meu filho, o filho vai confiar e jogar? Ele vai se jogar pro colo do pai dele. Essa é a fé. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor, é isso. Amém. Olha que bom. Eu estou feliz, Monique. Que Eu também, muito Deus feliz. te abençoa muitíssimo. Continua sendo essa grande mulher que você é, Amém, cheia do pastor. Espírito Santo. Amém, eu recebo. Para mim é um motivo de muita alegria de nós ter nos encontrado naquele dia de luto, né? Verdade. Para que hoje, como diz a própria Bíblia no livro de Isaías, para que você receba uma coroa, ou seja, receba autoridade, alteza, Amém. né? Reine sobre esse reino de Deus, né? Amém. E quando o Senhor nos chamar, nós vamos estar com Ele também lá em glórias eternas. Amém? Creio em nome de Jesus. Gente, olha, foi muito bom estar com vocês. E que Deus abençoe todos e segue ela. Ela é uma benção. Não é porque eu estou perto dela, não. Ela tem umas palavras maravilhosas. E que Deus te abençoe muitíssimo. Sempre eu termino meus cultos falando que Deus te abençoe muitíssimo, né, gente? Ou me perdoa aqui, gente, não é, Monique? Sim. Amém. Então é isso. Tá bom, gente? Que Deus Muito obrigada. seja guardado em nome de Jesus aí. Amém.